Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos falar um pouquinho sobre representatividade na música brasileira. Um tema que não está tão recorrente ultimamente, mas que está recorrente nos últimos anos, né? As pessoas têm falado muito se tal artista não é tão bom, mas ele tem representatividade com um grupo X, que seria basicamente, se ele faz sucesso, ele é de um grupo X, esse grupo X se sente representado e de uma certa forma ajuda a autoestima desse grupo. Então vamos falar um pouquinho disso, sobre algumas considerações que eu faço sobre isso, o que ele tem de importante e o que ele pode prejudicar também na análise da música brasileira. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like nervoso, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tem gente acompanhando bastante aqui o canal e não se inscreve, então por favor, se inscreva no canal, é muito importante pra gente a sua inscrição. Também ative o sininho para você receber as notificações, estamos lançando bastante vídeos e você vai perder esses vídeos se você não assinar aquele sininho, a notificação do sininho, e você não vai receber os vídeos. Então fiquem atentos a isso, não vão perder aqui os assuntos interessantes. Primeiro link na descrição, claro, a nossa querida Radicalha, a nossa web rádio, 24 horas de música brasileira para vocês. Recentemente eu estava fazendo algumas análises de álbuns novos, não é? E álbuns já lançados em 2020. Eu até trouxe algumas resenhas aqui no canal, só que eu não continuei porque essas resenhas não estavam dando audiência. E a gente já fala de um nicho muito complicado, música brasileira, e se a gente ficar pecando com a audiência, a gente acaba se podando mais do que a gente naturalmente se poda por falar de um assunto tão restrito assim, de um nicho tão específico. Então a gente acabou deixando de lado. Não sei se eu vou voltar com esse projeto, acho que eu ainda vou tentar algumas análises para ver se tem respaldo de vocês, se não eu desisto disso de uma vez. O próximo, a gente já analisou aqui o álbum da Daniela Mercury, o Perfume, e analisou também o álbum ZZYZX. E a gente ia analisar o próximo, seria o Cinzento do Marcos Valle. Vamos ver se a gente vai trazer isso de novo, mas eu não sei, não estou muito animado para isso. Mas nessas análises aí a gente fazia uma espécie de resenha mesmo, uma crítica completa sobre cada faixa, como ela vinha, como o disco vinha, como ele trazia a mixagem, masterização, como era feita ali as músicas, as composições, conteúdo, todo tipo de análise era feito ali. E eu me deparei, eu fui ouvindo todos os discos e me deparei com alguns discos muito peculiares. E um disco foi de Pablo Vittar. E ao ouvir Pablo Vittar, eu pensei uma coisa interessante, que eu tive uma discussão uma vez com uma pessoa, e lembrando que não vou dizer discussão, mas foi sim um debate. Não houve bate-boca, não houve briga, foi cada pessoa argumentando e se ouvindo como deveria ser sempre, não é? Vamos aprender aí a debater os temas. Então eu disse que o Pablo Vittar, na minha opinião, não chegava num patamar artístico tão elevado assim. E a pessoa disse que eu estava avaliando da maneira errada, porque eu tinha que lembrar da representatividade. E o que é isso? A representatividade de Pablo Vittar é muito importante para o grupo LGBTQI, eu acho que é assim que está a sigla hoje, mas é um grupo que sempre sofreu muito preconceito, então é muito importante ter artistas desse nível para que esse grupo seja mais visto, mais visado e tenha mais autoestima. Basicamente, isso foi o que eu entendi ali da análise dele, dessa pessoa. Então eu realmente comecei a pensar ali, ponderar um pouquinho sobre o que havia falado, e esse ano saiu um disco de Pablo Vittar e eu fui lá avaliar, eu fui lá ver como é que esse disco era feito, se ele era bom, se ele era ruim, e eu confesso a vocês que eu tentei entrar de cara pensando já nesse critério, a representatividade, aquele é importante e tal. Pablo Vittar drag queen, né? E eu lembro que eu já fiz um vídeo de Pablo Vittar aqui, eu falei que era travesti, eu errei até, outra cor, é drag queen, as pessoas me corrigiram, você sempre me corrige de maneira educada, isso é muito legal também. Só que aí eu confesso a vocês que já na primeira música o negócio da representatividade já parou, porque a primeira música não era muito boa, assim como o disco subsequente. Eu vi até umas críticas falando que, olha, um disco de música pop entrega isso mesmo, e você não pode esperar nada mais que isso. Para a minha análise que eu traria aqui no canal, não é? Eu não consideraria tanto nem a representatividade no caso desse disco, e nem no caso aí o artista pop ter que entregar apenas aquilo. O artista pop dá para ir muito além. Isso porque eu encontrei ali um disco que musicalmente não me entregava nada
consistente. Então, pensando assim, harmonia, pensando era bem ruinzinho, pensando em melodia, era praticamente inexistente, as letras eram bem fracas, não é? Não trazia nada de relevante também. E para quem fala, é música para dançar, tal, o ritmo, a batida também não trazia absolutamente nada de novo e não entregava nada de interessante o disco. Eu acho que assim, por trabalho, assim, a mixagem era a coisa mais importante que eu poderia valorizar, assim. Agora, em termos de conteúdo, aquilo era muito fraco. Então, rapidamente, eu comecei já a me livrar da ideia de representatividade. Por quê? Porque, pra mim, quando eu vi ali, quando eu fiz uma análise, eu realmente não me interessei em quem era, o porquê era e por que estava fazendo. E sim, eu ouço a música e avalio a música. E a música, de fato, não me trouxe nada consistente. Se eu começasse a fazer uma análise basicamente, esse disco aqui não é tão bom, mas a pessoa representa grupo X. Esses asterísticos são muito perigosos porque faz a gente começar a valer uma música menor, uma música não tão bem feita assim, e acontece que isso acaba deixando o nível baixo, né? A gente começa a pensar num parâmetro baixo, assim, fala que, poxa, essa música vale porque tal artista é assim. E você pensa que isso não causa nenhum apelo, as pessoas não se aproveitam, artistas novos não se aproveitam dessa tal representatividade? Se aproveitam sim, eu recebo muitos artistas aqui que de cara já falam, eu sou um artista trans, a primeira apresentação da pessoa é se é trans, se é a cor da pele, e isso, na verdade, em termos musicais, não me interessa, e não interessa a imagem do artista. A mim, eu que estou avaliando apenas a música, mas eu vou explicar como a sociedade está avaliando o pacote completo ultimamente com essa tal da representatividade. Quando eu vou ouvir uma música do Djavan, por exemplo, eu não vejo assim escrito, esse artista negro, tal, eu ouço a música, e a música realmente é muito, muito boa, independente de qualquer coisa. Mas aí eu comecei a pensar um pouquinho na sociedade, né, em como esses artistas chegam pra gente e como eles trabalham hoje em dia. Hoje há quase que um consenso que o artista, antes dele lançar o single, ele tem que lançar já o clipe, para depois de soltar o single. Olha que coisa louca, né? Hoje, o indicado para você começar o seu trabalho é lançar primeiro o clipe e depois você aí fazer o seu trabalho de single, soltar o single. Por quê? Porque o público está muito mais ligado na imagem. É isso que eu falei, o público se preocupa muito com o pacote completo e isso acaba deixando a música como um dos elementos que vem, né? Ou seja, você se preocupa com a música, com a imagem, com o marketing, com uma série de coisas e a música acaba sendo mais um ornamento, mais um detalhe nesse grande pacote. O que, na verdade, o que eu tenho que avaliar é a música. E sempre nesses casos, como o Jojo Todinho tem esse caso, Pablo Vittar tem esse caso, Anitta, sempre me falam, você não pode avaliar apenas pelo aspecto musical. Mas eu preciso avaliar apenas pelo aspecto musical. Se eu estiver avaliando o clipe, a qualidade do vídeo, qualquer outra coisa assim, eu realmente vou avaliar o clipe. Mas quando eu avalio a música, eu realmente tenho que botar de fora o que aquela pessoa representa. Ao menos que a música em si represente esse grupo. Se a música traz uma bandeira, fala alguma coisa com relação a esse grupo e faça de maneira bem feita, beleza, aí sim entra na minha avaliação. Agora, se a pessoa representa aquele grupo, mas na música não diz nada com respeito àquele grupo, aí eu não posso colocar na minha avaliação. Infelizmente, tem que ser assim. Então, para a pessoa que falou, olha, você tem que olhar a representatividade, tá, eu posso até olhar a representatividade, mas quando eu vejo um trabalho, analiso um trabalho, eu vou avaliar apenas o aspecto musical e não vou sair disso, não posso sair disso. Se o mercado já percebeu que a sociedade hoje está muito ligando para a imagem, se o mercado já percebeu que a sociedade quer trazer novos artistas com base no que eles representam, na representatividade, eu não posso fazer nada com isso. E o mercado já percebeu. Não à toa, a Anitta, ela sabe que ela vende sexo, ela sabe que ela vende uma série de outras coisas e no meio tem a música dela. A música dela é um detalhe, uma mise-en-scène que traz ali um monte de coisa, não é? E tudo bem, não posso fazer nada com relação a isso, mas evidentemente que eu estou dizendo aqui que o perigo é o público vai parar de perceber o que é uma música boa e uma música ruim, porque essas coisas estão vindo na frente, eu estou começando a perceber um pequeno problema nisso, eu vi na frente o que o artista é, como ele é, qual a orientação sexual dele, qual é a cor, qual é o partido político, qual é isso, qual é aquilo outro, e a música é o detalhe final, é o detalhe que vem depois. Não, a música tem que vir primeiro para depois você ir descobrir o artista. É seu caminho comum, não é? Não deveria ser da maneira contrária. Da maneira contrária é um sinal que
a música, no geral, está na mão do marketing, na mão de publicitários, na mão de uma imagem muito bem vendida pra gente, de uma sociedade que utiliza muito mais a imagem, de uma sociedade que presta muito mais atenção na imagem, né? Não à toa, a gente é a geração que tá aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, a imagem é muito mais importante. Então, é com relação a isso, com relação a essa luta, né, de eu avaliar a música, ou avaliar a imagem, um pacote completo que vem, é que eu fiquei pensando sobre isso. Será que isso não é um problema em termos musicais, a gente começar a aceitar músicas que vêm com asteriscos de olha, mas essa música é de uma pessoa que representa grupo X, e começar a relevar de uma certa forma canções aguadas, canções que às vezes a gente ia meter o pau, mas que a gente se sente coagido a não falar tão mal assim por conta do grupo que vai se sentir fragilizado por conta dos seus ataques e qualquer coisa. E aí é que eu fico pensando, isso é um problema em termos de crítica, porque eu vi algumas críticas ao álbum, agora falando desse álbum Pablo Vittar e desse ano, então eu percebi que as críticas não traziam exatamente o que o disco era, e já percebi ali no crítico musical uma certa passação de pano, eu acho muito pesado, mas assim, aliviou bastante, você percebe que é por conta muito dessa representatividade, ou seja, esse asterisco da representatividade já está infectando, entre aspas, a crítica musical, e isso eu acho muito complicado. A crítica musical não pode ser uma crítica de moda, não pode ser uma crítica de imagem, não pode ser uma crítica do pacote completo em questão de clipe, né? Ele pode ser uma crítica na questão de imagem quando ele avalia o disco, a capa do disco, beleza, ele pode trazer isso na avaliação dele quando ele fala de um trabalho do disco, mas não dá pra passar daí, gente, não dá pra passar daí, senão fica muito, muito complicado. Eu espero que vocês entendam e levem numa boa o que eu estou falando e que não polarizem essa discussão aqui, espero que vocês saibam que eu estou falando de uma maneira analítica, né, que eu percebi, e que isso pode acarretar em problemas de a gente infectar e não saber mais quando se está avaliando a música boa, a música ruim, por conta de asteriscos de representatividade. Eu sei da importância da representatividade, sei da importância de pessoas, de grupos de minorias estarem em destaques, mas a gente não pode deixar de avaliar com uma certa, alisando um certo grupo, porque não é legal nem para esse grupo, porque eles ficam sendo vistos como o grupo que faz mal àquele tipo de arte. Então é isso, o disco de Pablo Vittar, quando eu ouvi, não achei um disco bom, e não adianta eu querer colocar esses brilhos, falar que tem representatividade ali, que eu sinceramente, musicalmente, não encontrei nada que eu aproveitasse e falasse, uau, isso aqui eu quero ouvir de novo, quero voltar lá e me deliciar, né? Então isso não aconteceu. É isso aí, amigos, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, então deixem nos comentários aí o que vocês acham disso, se vocês entendem a importância da representatividade, se vocês sabem o que eu estou falando, da importância da gente separar a representatividade da qualidade musical, e eu espero ouvir muito todos vocês, de uma maneira educada, como público do Musicalha aqui tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar a gente, tem gente que não tem deixado like, tem atrapalhado um pouquinho o canal aqui, e vamos seguir aqui com essas discussões maravilhosas que o canal está trazendo para vocês, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima!